Mas quem não fez a prova do livro, por exemplo, aí a gente poderia substituir com a prova de recuperação, na boa. Então, assim, vocês têm que ficar atentos, nós estamos no final do ano, é o último bimestre, tá? Então, vocês têm que começar não, né? Já era para ficar ligados, porque está correndo o ano letivo, né? A gente está tendo aula, e vocês têm que ter responsabilidade de vocês. Ontem eu fiquei atrás dos alunos que não me entregaram, tem uma hora que não dá mais. Então, nós temos prazos a ser estipulados e que já foi, né, para entregar. Depois, aí, professora, depois a gente vai ver o que a gente faz. Depois é depois, tá? Aí depois a gente vê o que vai acontecer, vamos ver o que a Jaque vai falar no conselho, o que vai ser permitido ou não. Então, não deixem essas coisas para ir para o conselho. Não deixem, né? Pô, a gente teve 2 feriados, agora vamos ter 2 feriados na segunda-feira que vai ser prejudicado. Amanhã eu vou marcar a aula no início da manhã com vocês, tá? Com vocês e com o nono ano. Vocês não têm as 2 primeiras aulas, parece, né? Então eu vou marcar uma minha, tá? E com vocês, e no nono ano também. Por conta do feriado de semana que vem, tá? Então a gente tem que pensar nesse lado. A gente só está tendo uma aula por semana. Vocês ainda participam bastante, assim, se eu marco aula à tarde, eu ainda falei para a Jaque, Jaque, se eu marco aula à tarde com o pessoal do 8º ano, eles são show de bola, porque eles vão, acesso, comparecem de boa, assim. Eu ainda elogiei vocês daquela última vez que a gente fez à tarde, né? Então, assim, mas o nono ano não participa, ninguém participa, então eu sou obrigada a fazer na parte da manhã, né, contando nota. Então, a única manhã que eu posso fazer, que dá para encaixar aí, é na terça-feira, nas 2 primeiras aulas, porque eu tenho aula também às 11 horas, até 11h45 eu tenho aula lá na outra escola também, né, então... Aí tudo a gente tem que pensar, a gente só está tendo uma aula de português. Não, depois eu não tenho mais, né? Então fica meio difícil, fica complicado, vocês têm que a gente tem que se ajudar. Eu posso ajudar vocês na medida que vocês me ajudam, né? Senão fica tudo desorganizado, tudo uma bola de neve para vocês fazerem tudo lá no final do ano na recuperação. Precisa disso? Precisa disso? Não, né? Não há necessidade disso. Acabar o quanto antes, né? É tão difícil ficar assim longe de vocês e acabar pelo menos, fechar esse ano assim, para ver se o ano que vem a gente começa com o pé direito, né? Com um ano diferente. Então, assim, vamos nos organizar, gente. Agora, o 4º bimestre, pelo amor de Deus, tanto para mim quanto para outras disciplinas, não deixem de entregar os trabalhos, não deixem de entregar as notas, as provas, né, para a gente poder ajudar vocês, sabem? Então, assim, não deixem de entregar, tá? Então, bom. Abram a apostilinha lá e Pedro tá aí? Pedro, tá. Pedro, então deixa aí o teu texto, depois que eu explicar o conteúdo, aí a gente vê o que a gente faz, tá? Aí tu pode explicar o teu. Hoje é dia 26. 27. Hoje é dia 27, prof. 27, mas por que tá 26 no Ah, meu... não, 26, desculpa, me enganei. No meu computador tá 26? Então tá. Então vamos lá. Atenção para a chamadinha bem rapidinho, tá, gente? Deixa eu abrir o chatzinho aqui. Vamos lá. Arthur. Não? Arthur Nunes. Oi. Arthur Santos. Bernardo, tá ali. Betina.
Enzo, Enzo, Gabriel, Aqui. Gabriel Mendes, Gabriel Medeiros, Medeiros, Gustavo Martins, Gustavo Giordani, João Felipe, João Pedro, João Pedro Pierre, João Pedro Neto, Júlia, Camila, K, Larissa. A Camila não está, né? Luane, quem é que está com o áudio ligado? Presente, professora. Ah, tá. Por que elas não estão conseguindo entrar? Tá, peraí que a gente já vai resolver isso, peraí. Lucas Jean, Tô aqui. Luísa, Presente. Luiz Henrique, Maria Vitória, Mariana, Presente. Milena, Pedro, Rafa, Tô aqui. Rafael, Vinícius e Vitória. Tá. Mas manda ela colocar lá no grupo. Quem é que tá? Ela que está conversando com a Júlia lá no grupo? Alguém pode me explicar? No privado. Espera que eu vou mandar o link lá no grupo. Tá? Por quê? Deixa eu ver se ela pediu aí, gente. Helena. Gabriel Medeiros. Milena? Oi, professora, eu consegui entrar agora, travou o negócio, eu não consegui entrar. Mas foi o clipe, o que que foi? Eu tentava, tipo, eu clicava pra entrar no Clipe Escola e não, ele no celular travava e ele não ia pro Meet. Aí eu tentei pelo computador, pelo e-mail, né, que vocês mandam, Aham. e entrava pelo Clipe Escola e falava que a sala ia abrir às 9h40 e não aparecia nada, não ia direto pro Meet, ia só pro Clipe Escola. Aí Aham. eu não conseguia entrar. Mas agora entrasse lá pelo grupo? Que eu Não, eu mandei? entrei pelo que a Júlia me mandou o link, aí eu consegui entrar pelo Ah, tá. computador. Eu mandei o link lá no grupo, qualquer coisa. Quem não tem Ela falou. é. Então tá. Então Obrigada, vamos. tá, prof? De nada, amor. Então, Medeiros eu já coloquei. No Medeiros eu já coloquei presença, já coloquei para mim e para o Rafa também, tá? Que entraram agora. Gente, eu preciso que vocês abram a apostila.
lá na página 1. A do quarto bimestre, né? Hã? A do quarto bimestre. É, sim, quarto bimestre. Gente, eu não preparei, eu vou até compartilhar com vocês as. Vou compartilhar com vocês a tela do meu computador, que daí eu vou entrar direto na apostila com vocês, porque eu nem preparei slides nessa questão de divulgação de científico, né, de texto científico, tá? Eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Então, qualquer coisa, vocês me chamem a atenção aqui, tá? No Ô, Rafael, eu tô sem. Oi? Não, nada. Então, eu não estou tendo acesso ao chat, nada. Então, quando quiser, abram o microfone e conversem comigo. No momento que eu estiver... Professora, Oi, amor. a Júlia e o Rafael pediram para avisar que eles estão sem a apostila do quarto bimestre. Ok. Oh, caramba. Ok, tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Se por acaso alguém pedir solicitação, vocês avisem aí no chatzinho que a prof está explicando o conteúdo e não vê, tá? Lá no grupo, por favor. Bom, gente, então assim, eu não preparei o slide para esse tipo de texto, porque é mais uma questão de bate-papo e saber que a gente já trabalhou vários tipos de textualização, já vimos a dissertação, que é questão né, pessoal, vocês já tiveram bastante trabalhos com dissertação com a professora Sabrina, acho que ela também conseguiu colocar bastante o que vale, né, uma dissertação, as características que contém nela, ok? Esse texto de divulgação científica não é diferente, né? É obviamente que há de diferença num texto de divulgação científica que tudo que vai ser colocado dentro desse tipo de texto são informações a partir de fatos, né, de experimentos. Então, tudo vai ser pesquisado. Tudo que se refere à ciência, tudo que se divulga através desse tipo de texto em relação à ciência tem que vir de uma pesquisa, né? Então, quando a gente coloca em ênfase toda essa questão da divulgação científica, né, da questão da escrita nela, a gente tem uma questão totalmente pessoal, né? Eu não vou colocar a minha opinião, eu não vou esboçar uma opinião, vou relatar todo o processo que eu fiz através das pesquisas, né, para que o povo tenha informações sobre aquilo que foi colocado. Um exemplo muito marcante agora para no momento que nós estamos falando, né, nós estamos passando, perdão, essa questão da vacina, né, que está polemizada, uns, né, não querem tomar, outros não querem, enfim. Só que, por que não, as pessoas estão inseguras em relação a isso? Porque a gente vem vindo de pesquisas que não foram finalizadas, né? O pessoal tem medo de tomar esse tipo de vacina sem ter nenhum texto de divulgação científico, um relatório com um final, dizendo não, é 100, é zero, como é que eles falam? 99,05 de porcentagem de eficácia, né? Então, a gente tem que... por isso, essa questão sempre vai ter, claro, né, um texto de divulgação científica sempre vai ter um público-alvo. Nesse momento que nós estamos passando, a população inteira quer saber sobre isso.
né? Então, tem outras coisas também, a morbidade, né? A questão da obesidade mórbida, a questão do sedentarismo, a questão, tudo que se relaciona à saúde, né? A questão de trazer toda a... Ai, só um pouquinho, tá, gente? Toda essa questão que traz toda a pesquisa sobre qualquer assunto que inclui, né, a saúde, ou enfim, tá? Tem o seu público-alvo e tem que ser divulgado a partir dessas pesquisas. Então, ali nós temos um assunto que a apostila nos traz, né? A saúde na era do jogo digital. Eu acho que também é um assunto bastante atualizado, né? Porque hoje vocês, né, os nossos jovens, estão muito ansiosos, né, com tudo que está acontecendo. Às vezes, muitos gostam de ficar horas jogando, né, até quando a gente pode ir, até onde, né, a gente pode ir com esses jogos, enfim, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, até onde isso é legal e até onde não é, né? Ali nós temos, alguém pode ler para mim esse... Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Alguém pode começar a ler aquele textinho ali para mim? A saúde na era do jogo digital? Isso. Tá bom. O primeiro parágrafo? Oi? Só o primeiro parágrafo? Não, ele é grande, eu preciso de mais pessoas, né, para ajudar no Eu texto. posso ler também, professor. Então vamos, a gente vai fazendo uma miscelânea aqui. Pode ler deixa que eu leia essa parte em vermelho, Lucas. Aí depois tu começas ali com os jogos acompanham, biriri bororó, tá? Ok. A saúde na era do jogo digital. Os jogos fazem parte das atividades humanas desde a antiguidade, mas foram os jogos digitais que se encarregaram de disseminar a prática por todo o mundo e de inseri-la no nosso dia a dia de forma abrangente, não importando o local nem a idade do jogador. A ampla adesão aos jogos... O Jesus está tentando entrar. Agora vai esperar um pouquinho, tá? A ampla adesão aos jogos digitais traz consigo algumas perguntas. De que forma eles podem afetar nossa saúde? Quais outras consequências podem ter sobre nós? E como usá-los para benefícios dos próprios jogadores? O Senet aos jogos aos videogames. Pode começar, Lucas. Os jogos acompanham a humanidade há milhares de anos. Jogos de tabuleiro são sobre a transmigração da alma. O Senet já é entre os faróis do Antigo Egito há mais de 5.000 anos. Há indícios de jogos ainda mais antigos. E já foram encontrados diversos dados esculpidos em ossos humanos que datam da pré-história. Portanto, mesmo antes de haver registro escrito, os seres humanos jogavam. Pode-se até dizer que o jogo é anterior à própria idade de história. Apesar disso, foi com o surgimento dos jogos digitais de videogames, ou simplesmente games, que a prática do jogo ganhou evidência em todo o mundo, virando parte integrante do nosso cotidiano. Os jogos digitais compõem uma indústria imensa. Se em 2007 já ultrapassava e o futuramente da indústria cinematográfica em 2018 superou a marca dos 100 bilhões de dólares. Só no Brasil, há mais de 66 milhões de jogadores registrados.
Com a popularização intensa dos jogos digitais, surgem vários questionamentos sobre a forma como eles nos afetam e sobre quais efeitos podem causar em nossa saúde. Então, fez um parâmetro geral, uma contextualização histórica de tudo, da onde vieram os jogos, né? Eles colocam lá da antiguidade até hoje, que os jogos sempre existiram, e mais que agora no boom da digitalização. E como ele está colocando a questão do título lá é a saúde, né? A pesquisa é sobre a saúde referente a isso, então ele vai colocar as causas que isso repercute na nossa saúde, tá? Perigo real, Luísa. Oi, professora. Pode ler? É que fica meio ruim porque a letrinha tá muito pequena e eu tô com dor de cabeça. Milena? Oi, prof. Pode ler para mim aqui? Posso, só que tá com bastante barulho aqui em casa, não tem problema? Não tem problema. Tá. Perigo real? Aham. Praticamente desde o surgimento dos primeiros jogos digitais comerciais, há questionamentos sobre os seus supostos perigos. As perguntas vão se tornando mais numerosas à medida que a indústria cresce e esses jogos se multiplicam na sociedade. As acusações vão desde provocar sedentarismo dos jovens a causar danos à postura e, mais frequentemente, provocar comportamentos violentos. Entretanto, nenhuma dessas acusações foi provada ainda de forma convincente por pesquisas científicas. Talvez a preocupação mais recorrente seja com relação entre jogos e violência, mas é importante ressaltar que até hoje nenhuma pesquisa conseguiu demonstrar conclusivamente que o uso de jogos cause comportamentos violentos. Embora tenha se percebido que pessoas com temperamento violento tendem a preferir filmes, livros e jogos violentos. Essa relação não significa que o jogo é a fonte da violência. Continua? Uhum. O acesso de menores a um determinado jogo deve, de fato, ser avaliado pelos pais e responsáveis, de preferência, baseando-se na classificação indicativa em vigor no Brasil. Mas não há nenhuma evidência científica que permita afirmar que um jogo violento torna seu usuário mais propenso a atos de violência. Isso não significa dizer que não existem práticas de jogos problemáticas. Uma preocupação comum a muitos pais é com o chamado vício em jogos. O jogo compulsivo por longos períodos, negligenciando outras atividades. Embora o termo vício seja inadequado, uma vez que o consumo de mídias como filme, músicas ou jogos gera efeitos cerebrais bem diferentes do que o uso de drogas que causam independência química. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, OMS, incluiu que o distúrbio de games na 11ª Classificação Internacional de Doenças, no CID. Essa inclusão, entretanto, tem sido criticada por muitos estudiosos que apontaram problemas sérios com a iniciativa. Muito bem. Aqui é a preocupação deles que eles colocam a questão do vício, não a influência que o jogo traz, né? Eles acreditam que as pessoas aqui, nessa parte do texto, né? Eles acreditam que os jovens que vão jogar jogos de violência, ele não vai trazer para a sua realidade, mas os pais, por parte dos pais, eles ficam muito preocupados em relação aos vícios, certo? Então, vamos lá. Quando o problema é outro. Luane? Oi, professora. Pode ler, amor? Posso. Então, Segundo, tá fazendo muito barulho, é que aqui fora tá fazendo barulho na rua, mas não sei se dá de ouvir. Não, tá tranquilo. Tá. Segundo Chris Ferguson, psicólogo norte-americano, que pesquisa jogos digitais há 15 anos, o tempo excessivo de jogo muitas vezes é um sintoma de outro problema mais grave, como ansiedade, estresse ou depressão. Jogar seria uma forma de escape ou de lidar com esses problemas, e privar alguém dessa atividade não promove a cura, mas mascara o problema e ainda pode agravar seu estado. Além disso, Ferguson e outros estudiosos acusam tal classificação de não estar baseada em pesquisas confiáveis,
expondo, sobretudo, crianças e adolescentes a possíveis tratamentos de desintoxicação de games, que poderiam ser até prejudiciais à saúde e ao seu bem-estar. Um fenômeno importante mencionado por Ferguson é como as pessoas com problemas psicológicos frequentemente usam jogos como forma de alívio para suas dificuldades. Vale a pena se perguntar: se os jogos podem ser meios de ajudar a lidar com o estresse, ansiedade e até a depressão, o que mais podem os jogos fazer para nos beneficiar? Muito bem. Quer continuar, Lu? Pode ser, professora. Então vai lá. Jogos sérios. Alguns programadores têm feito esforços para projetar intencionalmente jogos digitais com fim de apoio psicológico. O Sparks, por exemplo, é um jogo online criado para auxiliar adolescentes com depressão e ansiedade. Outros jogos, como Depression Quest, da game designer estadunidense Zoe Quinn, e Rainy Day, desenvolvido pela brasileira Thais Weller, foram criados não apenas para aqueles que lidam com problemas, mas para que amigos e familiares possam entender melhor a situação dos jogadores, compartilhando seus dilemas cotidianos de um modo interativo. Pessoas com necessidades especiais também podem se beneficiar com jogos digitais. Alguns especialistas sugerem que indivíduos com autismo podem usar os jogos digitais para praticar habilidades sociais, lidar com a frustração de cometer erros e melhorar sua motivação. Por sua vez, o G-CRIP, criado pelo cientista da computação André Bradão, da Universidade Federal do ABC, o UFABC, foi desenvolvido para estimular crianças com síndrome de Down em idade pré-escolar, obtendo grande aprovação tanto dos especialistas quanto dos pequenos jogadores. Hoje, o Jacrip evoluiu para um projeto de jogos para pessoas especiais e gerais. Continua, professora. Se tu quiseres. Tá. Pesquisas recentes comprovam que jogar videogames pode auxiliar na prevenção da doença de Alzheimer em idosos, uma vez que tendem a estimular a memória do jogador, tanto por causa do aprendizado das regras, quanto a relação à memorização do ambiente tridimensional das fases do jogo. Criado especificamente para auxiliar na pesquisa, o Sea Hero Quest é um jogo para dispositivos móveis em que os participantes usam habilidades ligadas à navegação tridimensional, gerando dados que irão auxiliar os pesquisadores a entender melhor a doença do Alzheimer. Esse esforço de se usar jogos para fins terapêuticos é parte de um movimento maior, geralmente chamado de jogos sérios, que sucedeu e ampliou o conceito de jogos educativos. Jogos sérios podem ser entendidos como aqueles que tratam de temas considerados de relevância social, econômica, política, educacional, etc., e que buscam, além do entretenimento, promover mudanças na vida real, fora do jogo. Assim, jogos sobre prevenção do meio ambiente, sobre direitos políticos, sobre boa alimentação, aqueles que ensinem conteúdos específicos e vários outros, podem ser considerados jogos sérios. A finalidade básica dos jogos seria engajar e transformar seus jogadores para, por meio de atividades lúdicas, promover mudanças e melhorias na vida real. Uma das áreas mais promissoras é a dos jogos para a saúde. Quer que continue? Não, pode deixar aqui. Gente, aqui nesse texto... Obrigada, Lu. Aqui nesse texto, né, nessa parte do texto, ele fala da questão dos benefícios que o jogo traz. Então, as pessoas que têm essa memorização em relação... Vocês estão vendo que ele está vindo passo a passo. Ele fez a contextualização histórica, ele fez o que é o real, qual o problema é o outro, jogos sérios, enfim, né, cada um tem uma finalidade, certo? É sobre esse assunto, né? Então, ele está indo passo a passo para chegar nas suas considerações finais, tá? Em prol da saúde. Gabriel Medeiros não, o Teodoro, pode ler, Teodoro? Oi? Pode ler aqui em prol da saúde? Posso. Por favor, obrigada. Os jogos digitais começaram a ser usados no campo da saúde devido à atração que essa mídia exercia, principalmente entre os mais jovens. Mas logo estudiosos perceberam outras características vantajosas. Segundo a pesquisadora em mídia digital norte-americana Deborah Lieberman, da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, nos Estados Unidos,
Os jogos permitem mostrar ao jogador de modo claro relações de causa e efeito entre comportamentos cotidianos e riscos futuros à saúde. Possibilitam que eles ensaiem comportamentos saudáveis em um ambiente seguro, onde a falha não causa danos à saúde real, e promovem o autocuidado e a autodeterminação. Isso ocorre tanto em jogos que comunicam determinados riscos à saúde, doenças ou vulnerabilidades, quanto em jogos terapêuticos, que buscam empregar essa mídia como coadjuvante em tratamentos clínicos. Um exemplo bem-sucedido é o Remission, criado para auxiliar jovens pacientes com câncer a aprender mais sobre a doença e aumentar sua autoestima. Remission foi criado com a ajuda de oncologistas, enfermeiros, pacientes e seus familiares. Nele, o jogador controla uma robô miniaturizada que é inserida em um corpo humano e deve destruir as células cancerosas, usando armas inspiradas nos tratamentos, como foguetes bioquímicos e uma pistola radioativa. O jogo foi testado e se mostrou muito bem sucedido, e não apenas ampliou a compreensão sobre a doença e a autoestima dos pacientes, como também a sua adesão ao tratamento. Eles passaram a se submeter às terapias de modo mais ativo, efetivamente ampliando sua qualidade de vida. As regras de um jogo digital não apenas contam uma história, mas formam um sistema dinâmico de causas e efeitos, capaz de demonstrar ao jogador o funcionamento de processos que não seriam claros se explicados de uma maneira textual e linear. Os malefícios do fumo no organismo, o ciclo da transmissão e infecção do HIV, Oi? da poluição na vegetação e suas consequências na saúde. Todos esses são exemplos de sistemas dinâmicos complexos, que, embora difíceis de se explicar textualmente, podem ser modelados na forma de regras de um jogo, permitindo ao jogador interagir com elas e aprender em primeira mão as consequências de cada mudança no sistema. Além disso, merece destaque a relação entre os jogadores e a sua representação no jogo, ou seu avatar, como é chamado. O psicólogo sino-americano Nick Ye, especializado em jogos digitais, defende que existe uma relação de identificação entre o jogador no mundo real e seu avatar no mundo virtual de jogo. Não no sentido de que o jogador se torna um avatar, mas sim no que o jogador, ao usar o avatar para interferir no jogo, acaba se influenciando pelas características positivas dele, modificando em algum grau seu próprio comportamento. Esse fenômeno, chamado por Ye de efeito Proteus, seria, por exemplo, responsável pela mudança de atitude de muitos jogadores tímidos, que ao lidar com personagens mais poderosos passam a ser mais decididos nas conversas com outras pessoas online. Em alguns casos, chegam a trazer essa mudança no relacionamento com as pessoas no mundo real. Nesse aspecto, a ideia do avatar como um corpo digital combina o efeito Proteus. Torna-se um importante fundamento para os jogos de saúde, que defendem que se o jogador aprender formas de cuidar melhor do seu bem-estar e da saúde do seu avatar dentro do jogo, esse conhecimento pode de algum modo transbordar para além do jogo e impactar a sua vida de forma positiva, melhorando sua saúde no processo. Muito bem, aqui ele tá falando, obrigada, Gabriel, ele está colocando em pauta, né, os benefícios e como colocar em prol da saúde essa realização dos jogos, né? Como que a gente pode identificar e mostrar o passo a passo desses jogos para o benefício daquele jogador, tá? Participação do virtual para o real. Eles estão mostrando os jogos e agora eles vão colocar consequência do virtual para o mundo real para essas pessoas. Então, olhem só. Por último, mas não menos importante, quando se pensa em saúde no Brasil, é necessário resgatar uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS, a da participação da comunidade na construção de políticas públicas de saúde. A ideia de fundo é empoderar a população para que ela também possa decidir ativamente sobre o sistema de saúde que a serve. Historicamente, sempre foi difícil fomentar essa participação, ainda mais levando-se em conta que grande parte da comunicação em saúde no Brasil ocorre em mídias de massa tradicionais, como impressos e televisão, meios de comunicação unidirecionais que nos permitem um diálogo com o público
e que muitas vezes são consumidos passivamente por este. Ao contrário das mídias anteriores, que permitem a contemplação passiva, jogos são participativos por natureza, querendo forçosamente a interação. Assim, o envolvimento do jogador tende a ser sempre mais intenso, e nesse processo ele aprende não apenas o conteúdo de saúde do jogo, mas interage de forma criativa com as suas regras, elaborando estratégias e testando-as dinamicamente, muitas vezes de modo cooperativo com outros jogadores. Essa questão que vocês fazem, né, também de jogar junto com outras pessoas. Hoje em dia vocês fazem isso, né? Tem vários joguinhos que vocês conversam entre os participantes. Isso é o que ele está querendo dizer aqui também. Embora essa participação não seja exatamente igual à preconizada pelo SUS, interagir em um videogame, lidar dentro dele com o aspecto de saúde, pode ser um passo importante naquela direção. Ao ver os sistemas sociais modelados em regras de jogo, o jogador pode interagir com elas, compreender melhor seu funcionamento, sua lógica e suas condições, trazendo esse conhecimento para os jogadores, esse conhecimento para fora do jogo. Esse processo tem o potencial de deixar claras as relações de causa e efeito na sociedade, onde as regras existem, mas não são tão evidentes como em um jogo, e de fazer perceber que essas relações podem ser alteradas para se tornarem mais equilibradas e justas. Assim, de um potencial negativo, que muitos ainda insistem em atrelar aos jogos digitais, podemos passar a pensar nas possibilidades positivas de se transformar o jogo e até de impactar o ambiente fora do jogo, mudando o mundo para melhor durante esse processo. Se os jogos puderem contribuir com isso, todos nós seremos vencedores. Aqui, ele deu o parecer dele, né? Então, ali nós temos aqui, ó, a Fiocruz, que é o Departamento de Divulgação, né, Tecnológica, Ciência e Saúde, né? Então, ele é ele que faz essas pesquisas, né? Vocês já devem estar escutando bastante sobre ele, né? A Fiocruz fez isso, a Fiocruz não está aceitando, então, porque eles precisam de base para poder divulgar as pesquisas deles, né? Ter os fatos. E aqui acontece bem isso. Dentro do jogo, quando vocês jogam, vocês têm as regras do jogo, não é isso? Quem é expert aqui nos jogos? Quem é expert aqui nos jogos? Tem uma regrinha. Tem um monte aqui, né? Opa, alô. Eu também sou bom. Minecraft eu joguei ontem. Tem um monte, eu sei que vocês são... Como é que é o nome daquele Fortnite. Isso daí, né? Tem gente que eu conheço, alunos, e até a minha filha também joga, enfim. Então, a gente percebe nitidamente toda essa interação, né? Às vezes eu vejo ela falando, parece que ela está falando sozinha, e, na verdade, ela está ali interagindo com outras pessoas. Nesse momento que estão passando, fala da ansiedade, né? Todo o texto falou da ansiedade, todo o texto... toda essa questão de interagir no momento é importante para vocês, tá? Mas tem que ter os limites, né? Porque nós também temos os nossos compromissos fora do jogo. Se nós formos seguir, é isso que ele está querendo trazer na finalização do texto dele, né? Daquele texto de divulgação. No momento que você traz, que você também tem todas as regras do jogo, você tem que trazer para o seu dia a dia também, tá? Então, se todo mundo conseguisse fazer isso, seria uma beleza, né? Enfim, então vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou deixar para vocês de atividade aqui. Olha, vocês estavam? Lá, a gente está na página... Agora, deixa eu ver, página 8, Jesus. Uhum. Professora, Depois eu vejo a aula você do vai YouTube. marcar a aula na terça-feira, né? Vai ser nessa terça ou na da outra semana? Vai ser amanhã. Ah, tá.
tá? Porque eu tenho, semana que vem eu vou viajar, eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, tá? Eu já vou marcar ali, eu já mando um recadinho para vocês no grupo, tá bom? Gente, olha ali, ó. Na página 8, nós temos ali do ladinho, estão vendo ali, ó? Aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ó. Tá? Coloquem aqui como importantinho, tá? Todo esse quadro. Tá certo? Todo esse quadro aqui vocês podem colocar como importante. Aí nós temos a questão 1, questão que tem as características ali, né? Ó, entre o leitor e o conhecimento, proporcionando diversas ciências, geralmente são escritos por jornalistas que procuram formar textos, como a gente conversou ali no início da aula, tá certo? Então, ali coloquem como importante, deixa eu ver se tem um outro quadrinho ali também. Ó, lá na página 10, coloquem lá na página 10. Quando diz assim, ó, geralmente o autor de um texto de divulgação científica menciona ideias e opiniões de cientistas. No discurso direto, as falas são citadas literalmente, no discurso indireto, elas são incorporadas ao texto. É quando dão citações, né? Que daí eles colocam a ideia de outro, certo? Que é o embasamento. Depois, lá na página 11, então, vão acompanhando ali, tá? Nós temos aqui, ó, o autor, tem outro quadrinho ali, que está na questão 11 também, página 11 na questão 11, que é a declaração. O autor de um texto de divulgação científica precisa deixar claro, né? Se os cientistas citados estão fazendo uma declaração categórica ou cautelosa, por isso podem-se empregar termos como realmente, evidentemente, de jeito nenhum, de forma alguma, talvez, possivelmente, e os verbos citados ali, tá? Que dão podem grifar aquilo ali que é uma característica também desse texto. Aí depois, lá na página 12, na questão 14, né? Nós vamos começar, então, um outro conteúdo, que são as práticas da língua portuguesa, tá? A gramática, que nós vamos entrar agora, tá certo? Que nós vamos trabalhar agora, tá? Então, vocês vão fazer de atividades, coloquem aí de deveres. Coloquem aí. Estão marcando? Estão marcando? Agora eu tô. Lá, página 8, página 9, página 10, 11 e a 12. Da 9 a 12, tá certo? Professora, não é da 8 a 12? Dá. Deixa eu ver, só conferir. Isso mesmo, da 8 a 12, perdão. 8, 9, 10, 11, isso. 4 páginas. Então, nós não vamos fazer aqui juntos, porque eu quero também agora... já... explicar para vocês o nosso conteúdo da prova, tá certo? Aí a gente só faz depois as atividades e se faltar alguma parte a gente continua amanhã, tá? Professora, a prova já é hoje? Não, meu amor, né? Eu acho que não, né? Hoje a gente não terminou agora a recuperação. Sim. De português é dia 9 de novembro. Na semana que vem, na outra semana, então só tem essa semana e semana que vem para corrigir atividades, tirar as dúvidas, né? Então vamos lá. Vou compartilhar também a minha tela com vocês aqui, tá? Deixa eu só... Estão vendo a minha tela? Sim. Orações subordinadas adverbiais. Então, gente... Então, agora, eu quero que vocês prestem muita atenção no que a prof vai falar sobre essas orações subordinadas adverbiais. Eu vou ficar aqui de olho
marquem as dúvidas, tá? Eu vou explicar aqui para vocês e marquem todas as dúvidas para a gente tirar na próxima aula, tá? Só vou deixar o conteúdo mesmo colocado para vocês, tá bom? Nós já vimos as orações subordinadas substantivas, lembram? Que tinha objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, a subjetiva, né, a predicativa. Então, nós tivemos N orações subordinadas às substantivas. E agora nós vamos para outro segmento. E nós vimos qual era o significado de uma oração subordinada, substantiva, né? Quando nós temos um complemento que ele é substantivado, né, a partir do nosso verbo da oração principal, certo? As orações subordinadas adverbiais, a gente também vai para essa definição do advérbio, né? O advérbio exprime o quê, gente? Como a gente vem ao longo, né, do ensino fundamental, em mostrar que o significado do que é um advérbio, né? Então, as orações subordinadas adverbiais, elas exprimem uma certa circunstância à oração principal. E aí vem as conjunções, né? Os conectivos que vão dar essas circunstâncias. Então, é através dessas conjunções, né, que ele vai exprimir uma circunstância ou não, tá? Diferentemente lá das orações substantivas, porque as orações substantivas, elas eram introduzidas somente pelo termo integrante, né? O que e o se, lembram? Aqui, nas orações subordinadas adverbiais, nós vamos ter uma gama muito grande de conjunções. Por que a gente estuda essa gama tão grande de conjunções adverbiais, professora? Porque a gente precisa ter essa variação vocabular em relação aos termos coesivos. Isso, dentro de um texto, nós chamamos de coesão. É o que dá o que tece o texto, na verdade, é o que monta o texto, né? Uma ideia a outra. Então, às vezes, tem pessoas que colocam lá no ensino médio, chegando no terceirão, eles querem tanto fazer esses textos com conjunções mirabolantes e coisas aí tal, diferentes, não sei o quê, difíceis. Não. O que um corretor de vestibular pede é que você tenha essa variação vocabular, que você tenha essa variação coesiva, principalmente com essas conjunções. Então, isso é importantíssimo para vocês dentro de um texto, tá? Mais uma vez eu vou falar, a gente fala lá das orações subordinadas, né? Porque em orações fora do texto, mas, no entanto, a gente precisa trabalhar elas dentro do texto, né? E não fora do texto. E as orações subordinadas, gente, elas fazem isso e requer muita minuciosidade em relação a isso. É óbvio, né? Vocês vão ver isso de novo lá no ensino médio, no segundo ano, como eu já falei das substantivas. Mas hoje vocês vão ter o primeiro contato das orações adverbiais, até pelo entendimento que envolve esse conteúdo, essas circunstâncias, tá? Para vocês entenderem. Então, vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. O que são as orações subordinadas adverbiais? São aquelas que possuem a função do advérbio, né? As circunstâncias que a gente tanto fala. Aqui, ó. Tem a função de advérbio, funcionando como adjunto adverbial na frase. Dependendo da função que exercem, as orações adverbiais são classificadas em 9 tipos. Então, essas aqui, ó, lembra que a gente tinha lá na substantiva a subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal, a positiva. Nós tínhamos 6, né? Aqui nós temos 9. As causais, as comparativas, as concessivas, condicionais, conformidades, consecutivas, finais, temporais e as proporcionais. Essas são as orações adverbiais que nós vamos ver.
Vale lembrar que uma oração é subordinada quando estabelece uma relação, uma função sintática sobre a outra. Ou seja, elas são dependentes, gente. Tudo que a gente fala de oração subordinada, seja ela adjetiva, seja ela substantiva, seja ela adverbial, elas têm essa relação de dependência da outra para ter o seu sentido real, completo. Dependendo da função sintática exercida na frase, as orações subordinadas são classificadas em 3 tipos, como eu falei para vocês, né? As adverbiais, adjetivas e as subordinadas. Todas essas orações subordinadas que a prof falou agora, nós vamos ver, né? Nós vamos ver nós vamos ver agora somente essa daqui. Ó. Fechou? Vamos lá. A classificação das orações subordinadas. As orações subordinadas adverbiais são iniciadas com uma conjunção subordinativa, né? Como a gente viu também no termo integrante, é a mesma coisa, que liga uma frase à oração principal. Igual como a gente viu na substantiva. Nós temos o que, ela ligava a oração principal da oração substantiva, né? Então, nós vamos ver os nossos 9 tipos de orações agora. Marquem bem cada parte que a prof falar aí. Eu não sei se tem na apostila aí, que eu não abri a apostila agora, tá? Mas lá no caderno de atividades, eu sei que tem aquela página de início de capítulo que tem todas as classificações das orações adverbiais. Se vocês tiverem a apostila em mãos, coloquem lá na página, no capítulo onde está escrito classificação de orações subordinadas adverbiais. Eu não sei ao certo porque a prof não pegou aqui, tá? Eu estou com a minha apostila online, na verdade. Então, vamos lá. A nossa primeira oração subordinada adverbial é a causa, causal, né? Então, esse tipo de oração exprime uma causa ou um motivo para a oração principal, né? As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são o porquê, o que, o como. Olha tanto de conjunções. Pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que, entre outras. Gente, sempre vai ter a principal, a conjunção principal. A conjunção principal desta oração aqui é o porquê, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, vocês vão ver que algumas dessas conjunções aqui, elas vão aparecer em outros casos, tá? Mas a circunstância que ela vai dar vai ser diferente. Então, quando vocês tiverem dúvida, é só substituir a oração, a conjunção, pela conjunção principal, tá? Exemplo, não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Ele não foi à festa hoje porque estava doente. Esse pois aqui, ó, isso aqui eu tenho umas orações independentes, coordenadas. Lembram lá? Sindéticas e... assindética, perdão, e as sindéticas aqui, ó, tá? Porque eu tenho essa conjunção coordenativa. Essa daqui, ó, eu substituí, certo? Ele não foi à escola hoje porque estava doente. É uma justificativa, é uma causa pelo qual ele não foi à escola. Então, o porquê aqui, ó, ele está ligando as circunstâncias. Então, por isso a causa. A causa dele não ter ido à escola é porque estava doente. A oração subordinada adverbial comparativa, ela exprime uma ideia de comparação, né? Então, vocês vão perceber que as classificações dela sempre vai ter uma relação, óbvio, né? Dentro da oração. Se ela é comparativa, ela vai exprimir comparação, tá? As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são o como, viram que lá eu também tive o como? Olha aqui, ó. Né? E aqui, e aqui eu também tenho como. Então, esse como aqui, ele vai ser o principal dessa classificação aqui, né? Ó,
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Esse tanto quanto aqui, ó, ele tá, quer ver, ó, tá aqui, tanto quanto, ó. Estou comparando a Paula e seu irmão do tanto que eles são estudiosos, por igual, né? Luísa estava nervosa, tal como eu. Ou se eu colocasse assim, a Luísa estava nervosa na reunião, como eu estava, né? Então, aqui, ó, se eu colocar a Paula é estudiosa como seu irmão, vai fazer o sentido. Aqui é a mesma coisa. Então, a conjunção principal dessa classificação é o como. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, aí é só colocar o como. Uma perguntinha para vocês. Uma vez que eu encontro a conjunção, onde é que eu tenho a minha oração principal? Alguém pode colocar para mim? À esquerda da conjunção? Na primeira oração, Lu, como é que é? Qual é? A oração principal. Paula é estudiosa? Exatamente, exatamente. Então, aqui, ó, a gente nunca... A oração principal. A gente nunca pode dizer assim, ó, Lu, entendi perfeitamente a tua colocação, tá? Porque tá à esquerda, né? Tá à esquerda aqui da conjunção. Não, por quê? A oração subordinada adverbial, ela tem um agravante de muitas vezes estar com a oração invertida, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Às vezes, a oração principal pode estar no final. Então, a gente tem que ter essa ideia. E quando acontece delas estarem no final, a oração subordinada ela fica isolada por vírgula. Nós vamos ver situações na apostila que vão acontecer assim para vocês terem uma ideia, tá? Aqui também, ó. Luísa estava nervosa na reunião tal como eu. Aqui eu tenho a conjunção, identifiquei a conjunção. Isso daqui é a minha oração principal, tá? Na 3, a oração subordinada adverbial concessiva. As orações concessivas, ela exprimem uma permissão, né? Ou uma contradição, tá? Concisa quer dizer de consentir, né? Mas na oração ela dá uma ideia contrária também, como lá o mas, lembram das coordenadas? Elas não têm o mas é usado nas coordenadas, nas orações independentes. A concessiva, ela é colocada com a conjunção embora, por exemplo, que é a principal, tá? As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que, pese, etc. Vocês estão vendo, tem várias. Mas a principal, galera, é essa aqui, ó. Embora. Tá? Se qualquer coisa que vocês tenham dúvida, substituem pelo embora. Se deu certo, se deu a circunstância correta, aí podem classificar. Opa! Luana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Mesmo estando com o pé quebrado, né? Ela gosta muito de dançar. Então, eu tenho a conjunção embora. Aqui eu tenho a minha oração principal, né? E aqui eu tenho daqui em diante, né? Ó, percebam? Eu tenho a minha oração subordinada adverbial, que é assim que vocês vão fazer, né? Concessiva. Certo? Por mais que Rosana não queira, ela vai... A apresentação, tá vendo aqui, Lu? Falasse para mim, olha onde é que está a conjunção, por mais que... Ela está no início da oração, só que ela está isolada por vírgula, tá vendo, Lu? Então, isso daqui, ó, ela é a oração principal, tá vendo? Então, eu jamais posso pensar que ela pode estar ou na direita ou à esquerda.
E mais uma coisa, sempre primeiro olhar a conjunção. Se ela está no início, ela tem que estar isolada por vírgula, certo? E aí depois a gente classifica a oração principal e a oração subordinada. Aí aqui fica a oração subordinada, ó. Se eu substituir por embora, embora a Rosana não queira, ela, viu como faz sentido? Dá a mesma circunstância, dá a mesma ideia. Oração subordinada adverbial condicional. Óbvio que exprime uma condição, né? Então, as conjunções integrantes adverbiais são, que integram, né? É o se, o caso, contanto que, salvo que, a não ser que, desde que já apareceu 2 vezes, né? Já apareceram 2 vezes lá, ó. A menos que, sem que. Então, a conjunção principal dessa classificação é o se ou o caso, tá? Iremos à festa caso não chova. Então, eu tenho desde que não chova, certo? Aqui eu tenho a minha oração subordinada, né? E aqui eu tenho a minha oração principal. Percebam que eu, quando coloquei o caso ali, ó, ainda continua da mesma forma, né? Caso José apareça, falaremos sobre a reunião. Mais uma vez, Lu, tá vendo, ó? Olha aqui, pessoal. Onde é que está a conjunção? Está no início. Então, quer dizer que ela está uma oração invertida, né? A oração principal está no início, né? Enquanto nós temos aqui a oração principal, oração subordinada, perdão. Enquanto nós temos aqui a oração principal, tá? Oração subordinada adverbial conformativa. Exprime conformidade. O que é uma conformidade? É quando ele pega a ideia de outra pessoa, tá? Para citar. A gente coloca muito isso nas citações. Segundo fulano de tal, conforme fulano de tal. É como se nós trouxéssemos a fala de outras pessoas para dentro do nosso contexto, né? Então, as conjunções principais, as conjunções aqui são conforme, segundo, como, consoante, de acordo. Então, a principal aqui mesmo é o conforme, tá? E segundo também. Consoante são termos jurídicos, né? Que eles gostam de utilizar bastante isso. Então, consoante as regras de conduta, ó, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Então, consoante, segundo as regras de conduta, conforme as regras de conduta, né? Mais uma vez está invertida, ó, só para vocês terem uma noção. Oração principal, a conjunção consoante aqui, né? E a oração subordinada adverbial conformativa. Faremos o bolo conforme as dicas de Maria, né? Então, aqui eu tenho a conjunção, a oração principal, que está na forma direta, né? E a oração subordinada. Oração subordinada consecutiva. A consecutiva dá a ideia de consequência, né? Exprime consequências. Então, as conjunções de consequências são de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. Então, esse de modo que é o mais importante, é o mais usado, tá? Uma outra dica que eu dou para vocês. Sempre vai ter um verbo de intensidade, tão que, tanto que, né? Aqui eles não colocaram muito, mas vocês vão ver que na apostila tem lá, ó. O palestrante falou tão baixo. Ó, nós temos um advérbio de intensidade aqui. De forma que não conseguimos ouvir. Foi tão baixo que a consequência de não conseguir ouvir foi porque ele falou baixo, certo? Tão baixo. Então, sempre vai existir essa forma aqui, ó. Nunca abandonou seus sonhos, de sorte que acabou concretizando. Aqui eles não usaram,
mas a de vocês vai aparecer bastante, tá? Sempre acompanhadas aqui, ó. Se vocês quiserem colocar aí na apostila, se tiver, só grifem, tá? Tanto que, tamanho que, tão que, sempre vão aparecer dessa forma, tá? Sempre o tão na oração principal, né? E depois lá na oração subordinada. Sempre na oração tanto, tão, com, tanto, tão, tal, na oração principal e depois na oração subordinada. Oração subordinada adverbial final, óbvio, né? Que essa daqui vai dar uma finalidade, né? Então, eu sempre ensino os alunos, as dicas para os alunos usarem essas conjunções de finalidade quando eles estão produzindo as redações do Enem, por exemplo, que lá na intervenção tem que ter um detalhamento, tem a finalidade, enfim, né? E a fim de essas conjunções aqui, ó, elas vão dar essa ideia de finalidade, a fim de que, para que, por que, e assim por diante, né? Então, elas introduzem uma finalidade, que é um critério avaliativo lá da prova. Então, é por isso que é bom a gente trabalhar. Ó. Estamos aqui para trabalhar. Esse para é a finalidade pelo motivo que eles estão ali, né? Escolhemos fazer o curso para que possamos, né, trabalhar na área desejada. Então, para que, a fim de que, né, ó, se eu substituir eles, vai dar perfeitamente bem. A oração subordinada adverbial temporal, da ideia de quê, gente? Óbvio, de tempo, tá? As orações subordinadas adverbiais temporais exprimem circunstância de tempo. Essas conjunções são utilizadas por enquanto, quando, o quando e enquanto são as principais, tá? Quando e o enquanto, elas são as principais conjunções deste tipo de oração, tá? Dessa classificação. Enquanto eles se divertem, aí nós temos essa gama aqui, né? Desculpa. O exemplo. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Né? Então, aqui, mais uma vez, eu tenho uma oração invertida, o enquanto dá essa ideia de tempo, né? E que fica a oração subordinada temporal e a oração principal lá no final. Assim que passar no exame, irei de férias. Quando passar no exame, irei de férias. Então, desde que passe pelo exame, entrarei em férias, irei de férias. Então, aqui nós temos esse assim que também uma oração invertida, tá certo? Última, proporcional. Exprime uma proporção, né, dentro dessa oração. As orações adverbiais proporcionais exprimem uma proporção. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são a proporção que, a medida que, às vezes é o próprio nome, né, da classificação, tá vendo? À medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos, e etc. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Na mesma proporção que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais distantes. Quanto mais estudava para a prova, mais confiante ficava. Na mesma proporção que estudava, ele ficava confiante. Aqui nós temos duas orações que estão invertidas, tá? Gente, amanhã, então, nós vamos marcar nossa aulinha no primeiro horário, às 7h30, tá? Eu já estive olhando o horário, vou mandar o clipe para vocês e vou mandar o recado lá no grupo, tá certo? 7h30 da manhã? 7h30 da manhã. Professora, Oi. você pode disponibilizar esse PowerPoint pra gente? Posso. Depois eu passo. Depois que a gente Tá bom, obrigada. explicar, eu vou passar para vocês sim, tá? Só me lembra, Manda tá? tudo. E assim, Professora. amanhã, então, 7h30 da manhã, nós temos a nossa aula, porque no outro horário eu vou ter com o 9º ano, tá certo? Então, eu vou mandar o clipezinho para vocês, para a gente fazer. Eu queria fazer à tarde com vocês, né? Mas que eu sei que vocês participam, mas essa semana eu estou bem corrida, até com a outra escola que eu estou corrigindo redação e tal, não vou ter muito tempo para a parte da tarde.
Então, eu estava pedindo para a Jaque para que ela me desse o horário da manhã e eu vi que vocês, nas 2 primeiras aulas, não tem, né? Na terça. E a terça é o único horário que eu posso encaixar, como eu já falei para vocês. Só o Jesus que não estava na aula, né? Antes que eu tinha comentado. Sim, deu problema para mim entrar. Então, aí só tinha esses 2 horários e é justamente na terça que eu posso, tá? Porque no final do dia também eu tenho aula na outra escola e não dá para, no final da manhã, né? Também não dá para conciliar. Então, 7h30 amanhã nós vamos entrar na nossa aulinha para fazer essas atividades primeiro, tá? Nós vamos fazer junto essas atividades e vou deixar a atividade para a semana que vem. E na outra semana, então, daí a gente corrige a questão Oh, meu Deus. Ô, Jesus, da interpretação textual, tá bom? Sim. Porque daí a interpretação textual a gente pode corrigir depois, mas o conteúdo é o conteúdo da prova, né? Então não tem como. Tá certo, então? Professora, Fala, Luiz. já fizeram a chamada? Já, faz tempo, né? É que eu não tava na aula, tipo, dentro da internet daqui de casa. Professor, eu também. Daí eu tava com problema de entrada e depois lá para as 9h50 tu botou aquilo no grupo para eu entrar em outro link. Gente, assim, outro link não, é o mesmo link. Tá? É o mesmo link. É o mesmo link que eu mandei lá no... Não, só que assim, ó, só botei lá no grupo porque a Milena estava com dificuldade de entrar. Eu também estava com dificuldade. Daí não tava conseguindo. Tá, só um pouquinho, Jesus. Então, assim, ó, quando vocês não estiverem na aula, eu vou dar sempre os 10 minutinhos, 5 minutinhos, vou fazer a chamada para vocês se atrasarem um pouquinho. Mas na hora que eu estiver explicando o conteúdo, eu não vou parar a explicação para aceitar vocês. Então, vocês têm que esperar para depois porque eu não vejo vocês. Eu tenho que sair da tela, sair de tudo, para poder aceitar vocês. Então, vocês têm que esperar até a hora que eu acabar de explicar o conteúdo, porque senão atrapalha, e a gente está lendo isso e aquilo, tá certo? Então, tem que esperar quem chegar atrasado ou qualquer coisa que aconteça, tá certo? A aula vai estar disponível, a primeira apresentação foi a apresentação só do texto de divulgação científica, então é bem tranquilo, tá? Por isso é que eu não dei muita coisa, porque esse da oração subordinada é o mais importante agora, no momento. Tá bom? Fechou? Tá certo. Sim. Então tá. Então vamos lá. Gente, ó, façam as atividades, tá? Que eu propus a vocês, e amanhã a gente faz as atividades juntos, das orações subordinadas, ok? Da apostilinha. Se quiserem já esboçando alguma coisa, para ver se tem alguma dúvida, alguma coisa ou outra, pode esboçar, tá? Mas não vou deixar aqui. Eu vou fazer junto com vocês. Minha proposta é fazer junto com vocês. Tá bom? Tchau, professora. Tchau. Um beijo. Tchau, até amanhã. Tchau, professora. Tchau. Ué.